Deus abençoe, pessoal. Em nome de Jesus, Espírito Santo, me usa conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Visita cada coração nesse ano 2026, que tem orado, tem pedido uma resposta. Em nome de Jesus. Visita, Espírito Santo de Deus, esses ouvintes, meu Pai, que se prontificou a ouvir esse evangelho puro e cristalino. Ai, Nará, em nome de Jesus. Amém. Então, o sorteio aqui foi João 15, tá? Versículo 18. O tópico é: o mundo odeia os discípulos. Eu sorteei esse aqui, mas ontem, né? Eu na minha vigília aqui, eu falei com Deus, falei assim, eu tenho que pregar, já estou até atrasada com a pregação do ano, né? O ano novo aí, e repostei uma pregação antiga. Aí Deus falou comigo ontem, né? Sobre, deixa eu ver aqui, até testificar mesmo se é isso. Acho que foi Salmo 77, 11, sobre recordar, né? Fala: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Aí achei interessante, porque eu falei, vou falar muito sobre o recordar, né? A gente tem em mente as coisas boas que o Senhor Deus já, né, fez por nós, pela nossa família, pelo tempo, né? Muitas vezes de prova que nós passamos até chegar nesse tempo que se chama novo, né? Nesse ano 2026, que as pessoas comemoram tanto. Eu tenho até uma pregação antiga que fala, né? Para você ter um ano novo, você tem que largar a vida velha. Então, é assim que eu penso. Mas nós temos que recordar, né? Todo o tempo Deus esteve, né? Presente em cada dificuldade, né? Em cada etapa que você venceu, tudo a gente tem que agradecer. Ontem mesmo na vigília eu orei e eu falei assim, eu já não estou cansada, eu não sei mais o que falar. Eu estou me repetindo muito nas orações, as pessoas, o caderno de oração, as almas do canal, as almas do Zap, as almas, os ouvintes, o bairro, a igreja e a família. Sabe, chega uma hora que você fala assim, poxa, mas é de novo. A minha vigília, ano após ano, é sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas questões. Aí eu falei com Deus e Deus falou pra mim assim, agradeça. Aí eu pensei, e é mesmo, eu quase não agradeço. Na hora eu fiquei até vermelha, sabe? Fiquei com vergonha, porque eu abri a palavra e veio, agradeça. Agradeça por você ter chegado até aqui. Agradeça a misericórdia que eu tive da tua vida. Se você chegou até aqui, porque eu te sustentei. E aí veio Paulo falando, acho que foi até em Timóteo, gente, eu nem me recordo se foi Timóteo que eu abri. Enfim, isso não vem ao caso. Mas vem ao caso o seguinte, que na hora a ficha caiu. Eu falei, é mesmo, puxa vida, é só reclamar. Não é nem reclamar, que eu não sou louca de ficar reclamando. Mas é de ficar reclamando com Deus o seguinte, Senhor, mas são as mesmas falas, as mesmas orações. Apesar que Deus já tem falado comigo, olha, agora eu vou tratar, agora eu vou trabalhar, esse ano vai ser diferente, vai ser ano de, né, de colheita, né, para quem está em obediência. E vai ser um ano, né, de gafanhoto para quem não está em obediência, um ano de destruição, né, para a construção. Então há também aquele lado que a gente tem que entender, que Deus muitas vezes, é igual a obra, né? Eu tenho esse costume de dar esse exemplo. A obra, quando você começa na sua casa, ela tem entulho, ela tem barulho, bagunça, estresse, tudo de ruim, né? Mas quando você termina a obra, é uma felicidade, né? Você olha, tá tudo novinho, tá tudo no lugar. Obviamente, para construir alguma coisa, né? Muitas vezes vai ter esse estresse todo. Então, qualquer construção vai ter bagunça, vai ter entulho. Agora, quando é uma reconstrução, muda um pouco, né, de figura. Porque é uma reconstrução, uma coisa que foi construída e teve que ser desconstruída. Aí eu entendo como uma pessoa já pronta,
que não quer parar e recordar os feitos do Senhor Jesus, ela não consegue olhar para trás e ver como Deus foi bom com ela, né? Por que ela chegou até aqui como? Passou por tantas provas, ela conseguiu chegar sã e salva, né? Ela conseguiu chegar, continuar avançando ano após ano, estar nesse ano e continuar crendo, né? E recordando dos feitos do Senhor. Então, quando isso deixa de acontecer, quando você para de recordar, para de pensar as coisas boas que Deus já fez e começa a duvidar dele, o que acontece? Você vai ser necessário uma reconstrução. Eu acho que é pior. É pior porque você já passou por uma obra, já passou por bagunça, já passou por barulho, por estresse, né, de construir do nada. Agora, uma reconstrução é como se Deus falasse: puxa, estava tão bonito, né? Tava tudo certo, mas olha, esse piso agora você deixou a casa fechada, né? A casa ela precisa de ventilação e começou a estufar os pisos. Puxa, por que você não cuidou dessa casa? Você ficou muito tempo fora, a casa ficou sem ventilação, começou a estourar os pisos, começou a ter problema aqui e acolá. O que vai acontecer? Vai ter que reconstruir. Então a reconstrução é muito ruim, porque você já teve um tempo de sofrimento. Você já está pronto, você já estava pronto, né? Você sempre manteve aquele primeiro amor fluindo, mas de repente, aí no caso, né, gente, eu estou falando da vida espiritual, do templo do Espírito Santo. E aí Jesus olha para você e fala: não estou gostando, os pisos já estão arranhados, a parede já está mofando, uma casa ficou sem ventilação, sem palavra, né? Sem agradecimento nas orações, sem ao primeiro amor e sem amor ao próximo, e vai acumulando sujeira, no caso nem a sujeira, né? Vai acumulando problema naquela obra que já estava linda, já estava pronta, aí tem que reconstruir. Então é ruim, né? Porque ninguém quer passar por isso de novo. Porque é como se a gente já tivesse vencido, já tivesse, né, PhD, né, nas coisas, já tem uma experiência maior com Deus. Quando é uma construção do nada, lindo, porque você está sendo construído, você está tendo uma experiência, você caminha, o Senhor Jesus, ele é muito paciente, por isso que ele fala, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O que ele quer dizer? Olha, eu tenho muita paciência com as pessoas que estão ainda engatinhando, eu estou construindo do nada, né? Ele não quer perder aquele vaso, ele não vai perder aquela matéria-prima. Então o que ele vai fazer? Eu vou quebrar e vou fazer de novo. Então assim acontece com a reconstrução. A pregação ainda não foi iniciada, gente, como eu estou falando, foi 2 palavras. E essa primeira foi a de ontem, que eu tirei numa vigília. É engraçado, ontem eu ia pregar, mas o que aconteceu? Aquele negócio, né? A gente, quando eu até comentei aqui em casa, falei: gente, eu tenho que pregar sexta-feira, eu vou pregar. Aí daqui a pouco eu pensei assim: não, vou esperar, vou entregar meu jejum primeiro, porque eu tô com fome, tá muito calor. A boca seca muito quando a gente tá com fome. Eu vou esperar. Aí depois janta, né? Aí come alguma coisa. Aí dá o quê? Sono. Aí eu até brinquei. Falei: gente, quando eu tô com fome, não tem ânimo, eu tô desanimado. Quando eu como, dá sono e dá preguiça. Sabe aquela desculpa, né? Tipo assim: vou empurrar para amanhã. E deu ruim, porque eu fui dormir hoje, era 6 horas, né? Tava amanhecendo, eu tava numa vigília, minha vigília não eu poderia entregar até as 3, 4, geralmente é isso, mas nada de dormir, fiquei até as 6. Então o que acontece? Aí eu vi que tinha pecado, né, de acomodação. Então isso também é um pecado, eu acomodei, porque o Espírito Santo de Deus me incomoda para pregar. E eu falo: eu vou deixar para amanhã, não vou fazer hoje. Então isso também é um pecado. Mas aí é isso que eu tô falando, eu vou acabar falando de memória primeiro, depois eu vou nessa que eu sorteei agora, porque eu achei interessante que a gente, esse ano, né, um ano que na verdade nada novo, não tem nada novo, gente. O novo é aquele negócio, tudo se faz novo, até a palavra de Deus. Você vai ler, você fala: pô, mas essa palavra é muito velha.
né? É velha, eu tô o ano todo ouvindo sobre isso. Eu tô cansada de ouvir a mesma coisa da boca do pastor. Quando você começa a se cansar de alguma coisa, é porque realmente você já está necessitando uma reconstrução. Você não está conseguindo entender que Deus, né, ele se renova, a palavra dele se renova e você se renova junto. Quando você começa a achar tudo maçante, tudo cansativo, tudo rotineiro, e você começa a ficar metódica com o teu horário, né? Vou cumprir meu horário da igreja, os meus dias, né? Que eu vou na igreja, começa a virar um clube social, né? Uma sociedade fechada, e você não vive aquele evangelho quando você sai do seu templo, do seu ministério, da sua igreja. O que acontece? Você se torna um religioso, né? Então não adianta, você tem que se renovar todo dia com a palavra, ela não pode ficar velha, ela não pode ser obsoleta, não tem como você falar, mas eu pastor a mesma coisa que ele está falando, eu já ouvi isso semana passada. Olha, gente, não existe isso, tá? Quando a gente começa a ter esse cansaço espiritual de meditar na palavra, de entender o porquê que está sendo pregado de novo, eu, particularmente, quando eu ouço se repetir alguma pregação, ou alguma fala na minha pregação, ou na pregação de alguém, é porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando comigo, eu vou repetir porque você não entendeu. Eu vou repetir, é igual sonho, você sonha uma vez, aí daqui a pouco você passa o tempo, você sonha a mesma coisa, e vai continuando sonhando as mesmas coisas. Aí você fala, poxa, não estou entendendo, eu só sonho com água, eu sonho com isso, estou sempre me repetindo esses sonhos, é porque você não entendeu. Aí o que tem que acontecer? Você ser humilde, você orar, pedir uma testificação, um entendimento maior daquele sonho, ou daquela palavra, daquela, né, daquela pregação que você ouviu. Então, tudo é necessário, necessitamos ser humilde. Chegar diante de Deus e falar, Senhor, me renova, me mostra, me testifica, faz eu compreender a tua palavra, porque eu não entendo, eu sonho a mesma coisa, eu chego na igreja, geralmente são as mesmas falas, as mesmas pregações, então isso acontece, porque nós não entendemos ainda o que Deus quer de nós, tá? Então, eu vou ficar nesse versículo, né? Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Aí, o que acontece? Você precisa parar e pensar e recordar. O que Deus já fez por você ano passado? Como é que você consegue chegar aqui adorando a Deus? Mesmo sendo, né, passando por muitas dificuldades, você ainda continua. Você pensa, porque eu orei, fiz muitas vigílias, né? Porque eu mantive a minha leitura em dia, porque eu mantive a minha frequência na igreja, porque eu ajudei os pobres, porque eu tenho amor ao próximo, porque eu busco não julgar ninguém, tudo você fez. Aí entra o quê? A humildade, é entender que se você só conseguiu fazer, né, isso, se santificar, porque Deus te fortaleceu. E aí entra a partezinha que nós temos que entender. Se Deus virar as costas, se Deus não nos ajudar, nós não conseguiríamos nos santificar. Nada vem de nós mesmos. Não temos esse poder, tá? Então nós temos que ter esse agradecimento. E é muito triste quando a gente pensa, por isso, fulano de tal não está, né, tão bem na vida espiritual, porque ele não busca, porque ele não faz, porque... Não, é porque ele precisa de uma oração. Ele precisa que alguém interceda por ele. Ele está fraco espiritualmente. Por isso que Paulo falava, quem está fraco na fé precisa de alguém forte para ajudar os fracos. E não para julgar aquela pessoa. Então acontece muito dentro do ministério, né, dentro de igrejas, né, templos fechados, sociedades, né, fechadas, que a pessoa ela fala muito dos outros, ela vê muito defeito de outra pessoa, mas ela não vê o defeito de si mesma.
Hoje eu até tirei, acho que foi 1 Samuel 12 aqui. Não é primeira não, é 2 Samuel 12, né? Que eu li hoje para uma ovelhinha, né? Que fala sobre julgar alguém. Que o profeta Natan, né? Ele conta uma historinha, uma parábola, né? Para Davi sobre um homem rico, né? Que tinha muitas ovelhas e um homem pobre que possuía apenas uma cordeirinha, a qual ele amava, né? Como filha. Então ele conta essa parábola. Aí ele até fala que o rico, em vez de usar seus próprios animais, tomou a cordeirinha do pobre para oferecer a um visitante. Davi ficou ouvindo, né, essa historinha, né? Quando Davi ele termina de ouvir, ele ficou muito indignado com a injustiça, sabe? Que falou, ele como rei, né? Ele falou, quem é que está fazendo isso? Quem é que fez isso? Né? Ele era muito rico, tendo muitas ovelhas, ele pega a cordeirinha de uma pessoa pobre, né? Que não tinha para oferecer em sacrifício, oferecer, né, a esse visitante. Então, Davi ele fala, né, em 2 Samuel 12, lá no versículo 7, ele fala assim, o Natan, né, fala para Davi, porque Davi ele ficou tão indignado com a injustiça que ele perguntou, mas quem é que está fazendo isso? Aí Natan fala, tu és este homem. Imagina, ele, né, essa história foi usada por Deus para confrontar Davi sobre o pecado dele com Betseba, né, e a morte desse marido dela, Urias. Então olha que interessante, ele dá uma sentença, nossa, muito severa, né? Porque eu devia até ler, gente, porque é interessante. Eu vou pegar a Bíblia aqui, eu acho importante, porque eu não sou muito boa de ficar resumindo nada, não. Mas vamos lá, vamos ler um pouquinho, eu acho que é interessante. Tá, vamos lá. Abrir aqui, 2 Samuel 12, né? Ó, o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi, 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeirinha que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Olha só a sentença desse rei, né? Olha aqui, Natan fala no versículo 7. Você é esse homem. Olha só. E continuou, assim diz o Senhor. Aí Natan dá a sentença de profeta, ó. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe casas e mulheres. Espera aí que minha Bíblia, né, nova, essa página ela gruda. Vou repetir aqui. Dei-lhe a casa e as mulheres, olha só, hein, do seu Senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita,
para ser a sua mulher. E olha só, hein? Ele teve muitas mulheres, né? Igual ele falou aqui, deu até as mulheres do seu Senhor, né? Assim diz o Senhor, de sua própria família, trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então, Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Aí, claro, a gente já sabe, né? Quem conhece um pouco na palavra, sabe que ele perdeu um filho com Betseba. Então, não adiantou jejuar, não adiantou se escabelar, né? Então, muitas vezes nós oferecemos algum sacrifício depois que nós pecamos. Nós buscamos a Deus depois de um pecado, nunca antes. Então, é muito comum nós nos oferecer alguma coisa para Deus a hora que nós tememos o castigo, né? Porque o temor vem antes de pecar, né? O medo vem depois que você peca. E geralmente o medo, ele entra a hora que a sua consciência te acusa. Aí é fácil. Quando você vê uma doença se aproximar, você vê uma desgraça, né, acometendo, né, chegando, né, destruindo uma família, a vida dos seus filhos, é muito fácil a gente, né, acreditar naquele profeta. Por que eu não acreditei naquele profeta? Por que eu não ouvi aquela pessoa que, né, teve tanto trabalho, tanto carinho, né, tentando me mostrar o caminho? Por que eu me levantei contra aquela pessoa? Você vai buscar resolver aquilo, vai querer, né, resolver aquilo com muita rapidez, porque você quer uma solução para os seus problemas de imediato. Você quer uma resposta de Deus rápida para se resolver a questão. E aí é o que eu sempre costumo dizer: as coisas não são assim. Temos que pagar um tempo muitas vezes. Como Davi mesmo, né? O porquê que Davi, ele foi, né? Deus, ele chamou ele de segundo o coração de Deus, né? Porque ele foi humilde, ele aceitou os castigos sem se levantar contra o seu Senhor. Ele reconhece que ele pecou. Ele reconhece que ele precisa ser disciplinado. Então, essa é a diferença de um homem, de um verdadeiro adorador, sabe? Não é uma questão de que, agora eu vou resolver, agora eu vou ouvir o profeta, agora eu vou resolver isso, essa maldição não vai me acometer, não vai acometer minha família. Não, Deus ele vai perdoar o seu pecado, como perdoou de Davi. Mas Deus, ele não é advogado de porta de cadeia ao ponto de retirar a consequência do seu pecado. Isso nunca. Eu sempre ministro isso aqui para mães que estão ajudando seus filhos, muitas vezes, né? Eu tenho uma pregação que fala: não ajude Judas, né? Eu não me recordo bem, mas eu acho que é isso. Não ajude Judas. E essa pregação fala muito de mães que estão ajudando seus filhos a pecarem, né? Escondendo os erros dos seus filhos, né? Tem mãe aqui que fala: meu filho agora está fazendo coisa errada, ele está traficando, ele não sei o que, eu estou com medo, ele começou... Tem muitas situações que a pessoa quer falar comigo para que eu resolva aquela situação, para que essa pessoa não seja presa, ou para aquela pessoa, né, tá vivendo no alcoolismo, que seja internada para parar de beber. Só que muitas vezes são soluções que a pessoa quer de imediato. E ela tem que pagar preço para ouvir a palavra, para ouvir a pregação, né, para se colocar do jeito que Deus quer, para Deus tratar a vida dos filhos. E muitas vezes não, ela quer resolver a vida do filho primeiro e não resolver a vida espiritual. Então não vai ter como pular isso. Não tem como você pular isso. Você primeiro tem que se colocar como autoridade de sangue na vida dos seus filhos, né? Na sua casa. E para isso você tem que consertar, deixar ser reconstruído primeiro. Então muitas vezes eu me torno até assim um pouco
não sei, as pessoas falam assim, poxa, mas a Leila não entende. Olha, tem como você resolver isso para mim? Ah, meu filho precisa ser internado urgentemente. Aí eu falo, olha, isso não vai resolver. Porque isso não é um paliativo. Essa pessoa precisa querer ser internada, querer ser liberta. Ela está fora da casa do Senhor, ela é afastada. Ela é uma ovelha fora do aprisco. Ela precisa voltar a ter comunhão com o corpo. Mas, primeiro, Deus vai começar a tratar com você que é mãe ou você que é pai, né? Dentro da tua casa, para que você se achegue a Deus, para Deus proteger a tua família. Não é uma questão de resolver esses problemas. Aí é lutar com a força dos seus braços. Então eu sempre falo, vamos começar o tratamento por você, pai, por você, mãe, para depois a casa toda, né, conseguir obedecer a Deus, viver na presença de Deus, porque você é o que está trazendo a maldição e que está abrindo as portas para que o demônio destrua a tua casa. Porque você já teve uma construção e foi, né, e se afastou, fez igual Davi. Então aí o que acontece? Tem que ser reconstruído. Davi viu muitas coisas, tinha muitas recordações dos feitos de Deus, mas olha só, né, ele não vê o seu próprio pecado, porque ele já tinha um cajado na mão, ele tinha o bastão, ele tinha a autoridade de rei. Então é muito fácil quando você tem uma autoridade, você só olhar os defeitos dos seus súditos. Porque você já é uma autoridade. Então você entende, eu estou aqui para dar a sentença. Mas nunca olhar, né, e ver os seus problemas primeiro. Para ser um bom rei, nós precisamos primeiro entender que nós somos súditos do Senhor. Nós precisamos entender que nós também precisamos, antes de olhar, acusar alguém, né? A gente tem que ter esse entendimento. Será? Como que se fosse eu, como é que eu agiria? Será que eu pediria a cabeça dessa pessoa? Será que eu ia dar essa sentença? Então a gente tem que entender como é que é estar do outro lado. Para ser um bom rei, nós temos que nos colocar como súditos, como as pessoas que estão vivendo, estão recebendo aquela sentença. Será que eu daria essa sentença se fosse o meu filho, né, que estivesse nas drogas? Será que eu daria essa sentença se fosse a minha esposa que estivesse da prostituição? Né? Se fosse eu que tivesse cometido esse pecado? É muito interessante, né? Como é que quando a gente se coloca no lugar do outro, o julgamento muda. A gente vê as coisas de uma forma diferente. Então, eu não sei porquê, mas eu achei interessante, porque eu li isso hoje, né? Tanto que ele fala aqui, né? Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Mas Natã, ele fala o quê? O Senhor te perdoou, mas você não vai morrer. Porque tem uma situação que é engraçada. Tem pessoas que elas são tratadas para a morte. Que Deus, ele faz, Paulo mesmo, né? Lá em 1 Timóteo, acho, né? Capítulo 2, eu não lembro se é 20, né, que ele fala falou assim, vou entregar esse homem a Satanás, porque ele não quer obedecer. E tem 1 Coríntios 5,5 também. Eu não sou boa de guardar onde se é Tiago, gente, eu não me lembro. Mas teve duas situações, né, que Paulo falou, olha, entregue esse homem a Satanás, para ser destruída a carne dele, para que ele venha a ser salvo no dia do Senhor. Então tem situações que nós precisamos entender que tem gente que vai ser tratada para a morte. Tratar porque não tem condições de se manter fiel. Então é complicado, né? A sentença de morte. Mas é morte para nós. Porque Deus fala, eu sou Deus dos vivos. Eu não sou Deus dos mortos. Tem pessoas que nunca vão obedecer a Deus, nunca vão se santificar e manter essa limpeza durante toda a sua vida, né? Então o que acontece? É uma limpeza para a salvação. Mas tem pessoas que elas pecam, vai ser necessário quebrar o vaso, refazer, moldar outro vaso. Muitas vezes pode nem dá mais para aproveitar aquela matéria-prima, né? Aquele barro. Muitas vezes recebe tudo novo, mas é um vaso que Deus, ele destinou para honra, né? Claro que eu estou falando aqui no caso de matéria-prima seria a alma e o espírito, né? Obviamente vai ser aproveitado ali,
né? Mas o artesão é o mesmo, né? O escultor é o mesmo, que é Deus, né? A gente não está falando de vaso, obviamente. A gente está falando que vai pegar aquela alma, né? E vai ser renovada. Ela vai ser trabalhada, vai ser refeita. Então, obviamente, o artesão vai usar a mesma essência, vai usar a mesma forma, né? Vai fazer moldar o mesmo vaso, porque ele quer um vaso melhor, tá? Se fosse, é claro, um vaso, né? Sobre matéria-prima, ele não ia usar aquela matéria-prima ia estar ressecada, ia ser jogada fora, ia usar outra matéria-prima. Então, eu tô falando de pessoas. O artesão vai usar tudo que ele fez no primeiro vaso, ele vai usar no segundo, só de uma forma mais bonita, melhor. Então, tem vasos que são feitos para honra, outros para desonra, tá? Mas Deus conhece o vaso que dá para quebrar e refazer. Ele vai suportar aquele tranco, ele vai suportar tudo de novo. E ele vai continuar glorificando a Deus, mesmo sendo refeito. Mas tem outros que eles não aguentam ser quebrados. Olha que interessante. São pessoas que elas é uma santificação para a salvação. Então, por que nós não devemos nos meter com o trabalhar de Deus? Por que Deus não quebra esse vaso? Esse cara tem que sofrer, né? Ele passou por isso, mas ele tem que passar isso de novo, porque ele não aprende. Nós julgamos, nós somos duros no julgamento. Eu quero ver esse cara penando de novo, porque ele não aprendeu nada. Olha, muitas vezes esse cara nunca vai penar. Esse vaso nunca vai ser quebrado. Deus vai conseguir fazer esse vaso, né? Não para a honra, não para continuar sendo utensílio na casa do Senhor, mas para a salvação. Mas aquele que está sendo quebrado, destruído, que você está julgando, aquele que está passando, né, pelo ourives, pela mão do ourives, no caso aí, a gente está falando do ouro, né? Nós não estamos falando de ouro, nós estamos falando de barro. Mas existe vaso de honra e vaso de desonra. Estou falando do minério, do ouro, eu não estou falando desse, né? Eu estou falando que vai passar por lapidação, com reconstrução. E aí a pessoa acha que tem que ser para a área de destruição, e muitas vezes essa pessoa não vai passar por destruição, né? Davi, aconteceu isso. Ele não passou ele passou por uma destruição. Olha que interessante. Ele foi refeito, porque ele aguentaria o tranco e ia adorando o Senhor. Isso faz toda a diferença na vida de um vaso de honra. Ele suporta essa situação, né? Então, tanto que ele perde essa criança, né? 7 dias depois de nascida, a criança morre, né? Acho que foi, não sei, eu vou ler aqui um pedacinho, quer ver? Depois que Natã foi para a casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Tá? Então não foi o diabo. Tem situações que a gente fala, mas o diabo fez adoecer a minha filha. O diabo, aí começa a chamar, né? Já começa a buscar profetas ou pessoas, né? Que tem unção para curar, para expulsar demônio, porque acha que tem que ser naquele momento. E não é bem assim. Olha que situação. Vamos continuar. Mais um pedacinho, né? E Davi implorou a Deus em favor da criança, olha. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. Mas aí a gente tem que entender que é Deus que está permitindo. E a gente não consegue compreender, porque nós achamos que tem que ser... nós somos homens e mulheres de Deus, temos unção, somos autoridade, e a gente começa só a ir para cima do diabo, mas não conseguimos ver o nosso problema, o nosso pecado diante de Deus. Né? Não entendemos por que Deus está refazendo uma coisa que já estava, né, pronta aos nossos olhos, nós estávamos perfeitos. Aqui, Davi também entendia assim, que estava pronto. Já podia dar sentença na vida de qualquer um, era perfeito. Mas aí entra aquele negócio, Deus perdoa, perdoa. Mas ele soube entender por que da maldição. Tanto que a gente vê, aí vem aqui, né, o versículo 18. 7 dias depois, a criança morreu.
Ficou 7 dias vivendo nesse conflito, fazendo jejum, buscando a face do Senhor, pedindo misericórdia. É claro, gente, a gente fala 7 dias, mas vou ser sincera, você sabe que Deus não trabalha rápido. Deus, ele é paciente. E nós temos que aprender, né, a ter resiliência, a ter paciência e acalmar no Senhor, sem ansiedade. Não é no seu tempo, tá? 7 dias aqui, sabe-se lá, né? Porque os 7 dias se estendeu por muitos anos de maldição, né? Os conselheiros de Davi, né, ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Então, imagina os súditos, né, as pessoas chegarem para ele e falar: a criança morreu. Ele já estava impaciente, ele não queria ser consolado quando a criança estava viva. Imagina eu dar essa notícia. Então, as pessoas conheciam o temperamento dele, sim, ao ponto de temer a dar uma notícia ruim, uma notícia de óbito, de morte de um filho. E aí foi totalmente surpreendente. Olha só como é que acontece aqui, ó. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi fez totalmente o oposto do que eles imaginavam. Aí a gente entende como Jó, né? O Senhor deu, o Senhor levou os 10 filhos de Jó que morreram. Aí nós entendemos, né, como funciona um verdadeiro adorador, como é humilde essa pessoa. Então ele entende e ele glorifica e ele agradece, porque ele tem lembranças do que Deus já fez, ele recorda das coisas que Deus fez por ele. Essa é a diferença, quando nós recordamos e agradecemos tudo que Deus fez por nós até o dia de hoje. Nós não chegamos aqui por nossa capacidade. Nossa justiça é trapo de imundícia para o Senhor. E é mesmo. Nada que você possa fazer, tudo que você faz é mais do que a sua obrigação. É sempre assim que Deus vai ver. Tá? Deus ele não quer saber, mas eu fiz isso para o Senhor. Mas eu tenho 30 anos de obediência. Eu ganhei muitas almas para o Senhor. Ele não está nem aí. Isso é mais do que a sua obrigação. O que Deus quer em você é a sua humildade. É você entender que você pecou. E que esse pecado tem consequência. Que você foi perdoado. Que Deus está tendo misericórdia de você. Porque se você partir desse mundo, você vai para o inferno. Muitas vezes vai se tocar, o seu filho vai ser tocado. O seu filho vai ser tocado. E muitas vezes pode sim até vir a óbito um filho que nada fez para merecer essa morte. Porque um pai ou uma mãe não está pronto para ser salvo. Aí Deus vai fazer o quê? Pode ser um sacrifício. Pode ser a consequência de um pecado. Mas o que nós fazemos? Oramos, jejuamos, buscando, pedindo misericórdia. Eu sempre falo, cuidado, gente. Busque uma vida santa. Pense nos seus filhos. Não queira resolver as coisas de qualquer jeito. Não é assim. Na hora que as coisas começam a acontecer, as maldições começam a entrar, nós vamos querer ouvir pregação tudo um dia só. Vai na igreja de segunda a segunda, e jejua. É tanta coisa e não vai resolver. Não é o seu sacrifício. Deus não vai olhar para esse sacrifício. Porque Deus, ele deixa sempre na Bíblia, você vai ver ele falando: eu não me interesso pelo sacrifício em si, mas sim pela obediência. O sacrifício geralmente vem depois que você entra o medo. Você já pecou, você sabe que vai ter consequência aquele pecado, mas aí você começa a botar Deus na parede por causa da sua santificação, do sacrifício que você está oferecendo a Deus. Aí entra essa diferença de um vaso para o outro. Você é adorador? Adorador está levando chibatada e continua adorando. E continua agradecendo os feitos de Deus. Porque nós não sabemos e não entendamos, não vamos entender o porquê do porquê. E continuamos adorando mesmo sem saber o porquê. Aí entra a diferença de um adorador.
Porque que muitos que são trabalhados, eles não aguentam chegar muito longe, não aguentam andar muito. Se afastam da casa de Deus, caem em pecado, porque não aguentaram a prova. E acontece muito isso. Lá em Mateus 13 fala, né? Que quando chega as provas, quando chega as perseguições por causa do evangelho, logo a pessoa abandona a sua fé, porque aquela pessoa não está pronta para ser trabalhada, ela não tem coração de adorador. É fácil adorar a Deus, é fácil glorificar a Deus quando está dando tudo certo. Mas o verdadeiro adorador, ele suporta a prova. Quantas vezes precisar refazer esse vaso, ele vai aguentar, mesmo sendo amaldiçoado. Mesmo muitas vezes perdendo um filho para a sepultura. Tá? Mas é claro, nós estamos aqui para orar, interceder para que isso não aconteça. E também Davi pensou assim: não vou pensar, eu pequei. Não, eu sei que Deus é misericordioso e se eu clamar, sim, temos que crer. Mas se não for a vontade de Deus, também temos que aceitar aquela maldição. Porque nós estamos recebendo pela consequência do nosso pecado. Tem coisas que não tem como pleitear, não tem como revogar. Não tem. Né? Infelizmente tem isso. E a gente tem que entender. Né? Então, aí ele fala que sim, morreu, respondeu eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e fez o quê? O adorou. E voltando ao palácio pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim enquanto a criança estava viva? Jejuava, chorava, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, olha só, quem sabe, né? Olha aquela, né, que Deus fala lá no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade, não a minha. O quem sabe é isso. Quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Né? Aí depois, continuando a leitura, se vocês quiserem, ele vai lá, consola a mulher, a Betseba, né? E tal. Enfim, teve outros filhos e bom. Mas eu vou fechar aqui, porque na verdade essa palavra foi o que eu tirei para uma ovelha hoje. Olha quanto assunto, hein? Quanto assunto. Mas aí entra essa partezinha de adorar. Mas para adorar, para você ser um verdadeiro adorador, numa situação dessa, né? Você precisa recordar os feitos de Deus. Confiar que Ele sabe que Ele está fazendo o melhor. Este é o melhor para a sua vida, vai por mim. Este é o melhor. Muitas vezes, né, para que você não caia numa sepultura e perca a sua salvação, que você não está pronto. Vai dizimar a casa, vai perder alguma coisa? Não tem como, é igual na época de Paulo, né? Olha, avisou, gente, não faz isso, não vai por esse caminho, a embarcação e tal. Mas não ouviram, quiseram ouvir o capitão. Então perdeu o quê? O mantimento, perderam algumas coisas, mas não se perderam almas. Mas poderia ter perdido? Poderia. E assim é a nossa vida, sempre vai ter alguma perda. Quando a gente não ouve, tem perdas, gente. Não dá para você ser poupado de tudo. Não tem como. Mas nós devemos orar, nos humilharmos, pedir misericórdia, como Davi? Podemos. Mas se acontecer contrário à nossa vontade, temos que adorar. E recordar, né? Igual em Salmos 77:11. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, tá? Então nós precisamos ter essa lembrança e aplicar isso na nossa vida. Então tem várias situações, né? Várias em Canaã que eles tiveram medo. Eles tiveram medo dos espias, né? Olha, quando eles apresentaram aquele relatório, lembra? O povo ficou desanimado, muito desanimado. Eles já contavam com a morte, com certeza, dos habitantes daquela terra.
do gigante. Eles tiveram medo. Mas aí acontece o quê? Quando eles recordam, né? Aí eles começam a mudar. Então isso é muito importante. Foi, né, acho que foi Moisés, né, é engraçado, o Josué, Caleb, tudo teve lembranças. Foram pessoas que ficaram tranquilas diante de situações catastróficas, né? É muito importante a gente relembrar, pois a gente sabe que o Senhor ele vai cumprir a promessa, porque Ele já cumpriu. Você tem essa experiência. Você tem certeza, não vive na dúvida, né? A tua fé realmente depende de uma boa memória. Porque quando você memoriza, quando você lembra, você recorda, você cresce nessa fé. Você começa a lembrar tudo que o Senhor disse, tudo que Ele cumpriu, tudo que Ele já fez. Você tem uma experiência. Né? Imagina as pessoas quando saíram lá do Egito. Né? Olha quanta coisa. Moisés presenciou, teve medo e Deus falou, não, para aí, vai marchando, marcha, faça isso, faça aquilo, para de ficar orando, agora não é hora de orar, agora é hora de marchar. É hora de atitude. Né? Então o medo faz com que a gente esquece muitas vezes o que Deus já fez por nós. Já nos tirou, já nos salvou de tantas situações, nos livrou de morte. Então, Deus ele anda com a gente, esse deserto agora, né, é só mais uma experiência, mais uma prova. Tá? Ele vai estar te carregando no colo, vai estar te sustentando, com certeza, nunca vai deixar de te orientar. Aí você tem que pensar, por que ele vai me deixar sozinho agora? Se Ele nunca me abandonou. Eu já passei por muitas situações. Né? Então você vai ter que pensar, e essa é a força que você tem. Ele não muda, nem vai precisar provar que é fiel. Não tem necessidade. Você pode não ser fiel, mas Deus ele vai continuar te sustentando mesmo na sua infidelidade. Ele vai continuar te ajudando. Mas aí entra aquela palavra, Deus é fiel, eu vou me acomodar, eu vou descansar nessa palavra. Não descanse, porque Deus é fiel para fazer a palavra dele se cumprir na sua vida, tanto de bênção quanto de maldição. Lá em Deuteronômio 15, acho que é do 30, eu faço uma confusão, mas enfim. Ou 30, 15, eu não sei, nem lembro. Né? Então quem tem que ser fiel agora somos nós. Porque nós vamos precisar entender que a fidelidade dele é a palavra dele. Ele vai ter que fazer cumprir, não tem como ele mudar isso. Senão ele não seria fiel à palavra. Né? Então a gente tem que conseguir recordar. Tá? Como é bom quando a gente consegue, né, impedir que o problema fique nos dominando. É importante a gente conseguir impedir isso. E como é que você vai conseguir que os problemas não cheguem até você, na sua mente, destrua a tua fé, a sua recordação? Porque você tem que lembrar, tem que agradecer a Deus por esse momento agora que você está passando. Tem que adorar. Olha, como é que nós agradecemos um negócio desse? Né? É complicado, mas porque a gente não está entendendo por que está acontecendo isso. Porque poderia ser pior. Poderia ser pior. Então a gente tem que agradecer. Deus deu, Deus levou. Louvado seja o Senhor. Deus permitiu por algum outro motivo que poderia ser pior. Se de repente fosse eu não estaria pronto para descer essa sepultura. Deus me tirou alguma coisa que eu amo. Temos que agradecer. Não fique preso ao passado. Então é muito bom quando a gente consegue, tá, impedir esse problema de nos dominar. E como assim? Quando você recorda essa ação de Deus, né? E todo o tempo o que ele fez no seu passado é importante, tá? A gente tá sempre tendo essa lembrança, tá? As lembranças dos feitos de Deus são como uma escada, né, que vai levar você para mais perto dele. É de fé em fé, é de glória em glória.
Isso é muito importante você entender. Agora, eu acho que é interessante que eu sorteei, eu acho que é importante. Eu até marquei aqui, gente, que eu não sei nem porquê. Eu abri isso antes de pregar. Mas aquele negócio, eu queria uma palavra nova. E Deus já tinha dado, né? A palavra de adorar, de trazer a recordação as coisas, os feitos de Deus, as coisas boas. Para que quando você estivesse passando isso agora, você entender que você vai conseguir superar isso, né? E aí eu tirei, né? Eu abri, mas eu acho que não teria nem necessidade muito de ler. Mas enfim, já que eu abri, vamos ver, porque aqui vai falar, né, que as pessoas são perseguidas pelo mundo, né? Aí as pessoas aqui, eu já vou entrar naquela mesma fala. São profetas, são pessoas que levam recados, são as pessoas que aconselham, né? E aí ninguém quer ouvir, ninguém gosta de ouvir, ninguém gosta de ser corrigido, disciplinado. É uma teimosia, é uma soberba. Isso é complicado, porque depois não adianta. Você vê, se Davi tivesse ouvido antes, de repente não teria caído nisso. Não teria pecado com relação a essa mulher, não teria adulterado com ela. E olha, nem gerar filho com ela. Seria outra maldição. Imagina, você com uma mulher que Deus não mandou você se casar, não mandou você se coliar, é mulher estrangeira, igual fala lá em Esdras, capítulo 9, né? Largue as mulheres estrangeiras, largue os filhos dela para lá, porque não foi essa mulher que eu escolhi para você, não foi esses filhos, não eram para ser seus, agora você está, né, criando filho de maldição, filhos problemáticos, porque você casou com a pessoa errada, você gerou filho com a pessoa errada. Imagina. A maldição não tem como parar, né? A hora que você casa, escolhe uma pessoa errada para casar, vai dar ruim. Muitas vezes tem um profeta lá avisando, não faça isso. E muitas vezes pode gerar até um filho antes do casamento, que aí é mais maldição ainda, né? E tem pessoas que geram filho também dentro do seu casamento com outras mulheres, que é filho bastardo. Imagina a maldição que é para essa criança ser um filho bastardo, um filho que não nasceu, não foi concebido no matrimônio abençoado por Deus. Olha a maldição. Ah, mas Deus pode transformar a maldição em bênção? Pode. Deus, ele é poderoso para fazer. Não existe impossível para Deus. Deus tem poder para fazer isso, sim. Mas tem pecado que vai ter consequência. Aí não adianta você reivindicar. As pessoas gostam muito. Reivindica. Tudo é nosso, né? Tudo Deus já nos entregou. Nós temos a bênção, né? Através do sangue de Cristo. Mas nem todo mundo está aliançado com esse sangue. Nem todo mundo está tomando de uma ceia digna. Está adúltero, bebendo, se ceando com adultério, né? Então como que pode você reivindicar alguma coisa pelo sangue de Cristo? Então tem crente desavisado. Ah, mas amanhã é dia de Santa Ceia, né? Já avisando. Não entre na Santa Ceia sujo. Não sei indignamente. Porque esse sangue não tem poder para te limpar. Se você não quer deixar o adultério, ele não vai ter condições de você reivindicar nada por ele. Ah, eu reivindico o nome pelo poder do sangue de Jesus, eu reivindico isso na minha vida. Eu reivindico a cura, eu reivindico a prosperidade. Não vai reivindicar nada. Mal você vai conseguir revogar alguma coisa igual Davi. Você vê, Davi, além de não poder reivindicar, ele também não conseguiu revogar, ele não conseguiu mudar a sentença. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de crente batendo na parede e Deus vai fazer, Deus já fez e agora eu vou para cima, eu vou reivindicar meus direitos. Que direito que você tem? Se você está ceando indignamente. Na verdade, nem quem ceia dignamente tem direito de reivindicar nada. Porque se Deus quer assim, assim vai ser. A vontade de Deus impera. E você vai ter que aceitar a chicotada, muitas vezes, sem entender o porquê que você está sendo perseguido. Agora, eu estou falando de uma perseguição totalmente aleatória. Uma perseguição de pessoas que tentaram te avisar. E aí você perseguiu aquele profeta. Aquela pessoa foi usada por Deus para te mostrar uma direção. O que você acha que vai acontecer? Se você não ouvir, ainda perseguir o profeta. Vai ter problema.
Porque você está se levantando contra uma autoridade. Você está se levantando contra o Espírito Santo. Não é contra o profeta, mas contra quem usa o profeta. Vai ter problema também, né? Por não ouvir, tá? Então eu vou ler um pedacinho, porque foi sorteio, gente. Foi um sorteio que eu fiz antes até da pregação. Mas acho que Deus não me permitiu pular o primeiro, né? Que foi feito ontem. Porque eu fiz aquele sorteio de ontem, porque eu não preguei ontem, né? Como eu falei, o pecado do sono e o pecado... hoje está calor, hoje, né? Vou entregar o jejum primeiro, aí entrego o jejum, aí vem o sono, vem o cansaço, vem a preguiça. E aí me lasquei toda e acabei nem conseguindo dormir. Estou acordada até agora, porque não ouvi o Espírito Santo, né? Enfim, vamos lá, né? Aí tá aqui. Se o mundo os odeia... Peraí, vamos começar esse princípio aqui, né? Que ele fala assim... O tópico é: o mundo odeia os discípulos, tá? Então a gente vai entender agora com pessoas que já conhecem a Deus, são ovelhas igual Davi, são pessoas que sabe que devia ter ouvido o profeta, não ouviu, e tem que agora entender a consequência por não ouvir, tá? Se o mundo os odeia, é Jesus falando, né? Tenham em mente que antes me odiou. Então a gente está de boa, porque a gente já entende que Deus ninguém ouviu, né? Tanto que pediram um sinal para ele, Deus falou assim: se você não se você vai ficar com o sinal de Jonas. Se você não acredita nisso, então esse é o sinal que você vai ter. Não adianta fazer mais nenhum milagre para você ver, porque não é o sinal que vai fazer você crer em mim, tá? É a sua fé. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se vocês fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhe disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se eles me obedeceram, obedecerão a vocês também, tá? Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhece aquele que me enviou. Então eles vão tratar vocês, né, como me trataram. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, né? Se me perseguiram vocês. Se me obedeceram se obedeceram a minha palavra, também vão obedecer a palavra de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhece aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seria culpado do pecado. Aí, gente, esse 22 aqui é forte, né? Porque, se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seria culpado de pecado. Então, agora vamos encaixar na pregação. Se Natan, não tivesse avisado, Samuel avisou para Saul, Natan avisou para Davi, e Paulo avisou para não sei quem, avisaram, a partir da hora, a Leila avisou para não sei quem. Então, quer dizer, você foi avisado. Mas se avisou e você não ouviu, aí lascou para você. Porque quando você é avisado, você passa a ter um pecado de não obedecer. E muitas vezes, eu duvido, eu não acredito que essa mulher é profeta. Eu não acredito que Natan é profeta, eu não acredito que Samuel é profeta. Enfim, vou passar na frente mesmo. Saul sacrificou na frente de Samuel, não quis esperar, não teve reverência, não teve obediência nenhuma, respeito pela autoridade. Tá, gente? Mas quando você tem dúvida, você vai a Deus, você vai perguntar. Você não vai julgar. Você não vai sentenciar aquela pessoa à morte. Você não vai falar: eu não creio, isso é do diabo, porque aí você passa a ter pecado. Porque você sabe que Deus te revelaria, né? A pessoa: eu quero um sinal, Deus não vai dar sinal. Muitas vezes Deus até dá, viu? Mas aí quando chega o sinal, já chega a conta junto para pagar. Isso é preocupante. Quando chega o sinal, igual Deus deu para Davi, a conta já estava na mão dele para pagar. Ele já estava lá com a boleta, ele tinha que pagar aquilo. A hora que ele entendeu que ele pecou, ele tomou um susto: pequei. E agora? E agora, filho? Agora vai chegar a conta. Não tem como, tá?
Aí fala aqui, ó. Aí, agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aí entra a conta para você pagar. Não adianta, ai, Senhor, eu pequei, ai, me perdoa, ai, eu quero revogar isso, ai, me tenha misericórdia. Não é pecado você pedir misericórdia e orar e pedir para mudar, não. Mas reivindicar nunca. Você não tem direito a reivindicar nada. Né? Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Aí quando você odeia, você não recebe o profeta, você não honra o profeta, você está odiando a Deus e o Pai. Olha só, o Pai, o Filho e ainda o profeta que foi usado pelo Espírito Santo. Então o que está acontecendo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse trio, você não está com ele. Você está fora do corpo de Cristo. Você está ceando indignamente. E aí vai acontecer o quê? Maldição. Aí começa filhos casarem errados, gerar filho fora do casamento, ter filho bastardo, né, no caso, ou ter uma gravidez antes de se casar, né, com pessoas que Deus não levantou. Olha quanta desgraça pode acometer uma família. Muitas vezes, aí você pensa, isso é uma desgraça, isso é uma catástrofe, mas isso de repente, Deus está poupando muitas vezes de um filho descer à sepultura. Né, de coisas piores acontecerem. Muitas vezes de um pai para o inferno, ou de uma mãe. Enfim, nós temos que entender. Agora temos que ter cuidado. Quando nós nos levantamos, né, e duvidamos, muitas vezes, poxa, Deus está tentando com todo carinho, né, durante meses, anos falar, te advertir, te mostrar o caminho. Então a gente tem que ser humilde. Nós temos que ser humildes para ouvir, né? Aí tá, não sei onde que eu parei. Tá, aquele que me odeia também odeia o meu Pai, foi o que eu falei. Aí você peca contra o Pai, contra o Filho e contra o Espírito Santo. Pecou contra um, acabou, gente. Pecou contra o Espírito Santo, acabou. Você já desandou a tua vida espiritual. Ó, se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados do pecado. Então aí é aquele pecado, né, que de recordação. Poxa, você já viu os feitos de Deus, já realizou milagres igual Moisés, né? Viu tantas coisas, não dá para duvidar mais, né? Caleb, então todos viram os feitos de Deus. Tem que agora recordar, ó. Mas agora eles viram e odiaram a mim e a meu Pai. Então quando você conhece, tem experiência, aí o negócio estreita mesmo. Tá? Quando essa palavrinha, onde abundou o pecado, superabundou a graça, não é para crente que está ceando indignamente, está se levantando contra homens e mulheres de Deus, e está contra a palavra, está se rebelando contra a autoridade. Não é. Isso aqui é para desavisado mesmo, sabe? Aquelas pessoas que ainda não conhecem. Deus tem uma misericórdia tremenda, gente, tremenda. Lá em Nínive, olha, o povo de Nínive, né? Jonas falou, mas eu não vou pregar para esse povo. Pensa no como deu ruim para Jonas. Né? Deus deu uma chance, deu duas, deu sei lá quantos anos lá para Nínive. Aí depois levanta Naum. Aí o pau quebrou. Por quê? Porque já tinha sido avisado. Deus é misericordioso com aquelas pessoas que são desavisadas. Aí Deus fala, ama mesmo, ama, não se levanta contra os meus pequeninos, porque são crianças na fé. Quem é forte na fé tem que ajudar o fraco, aí fica falando, batendo beiço, que esse cara, que não sei o que esse rapaz da igreja, você é forte na fé, você tem que ter paciência com ele. Ele é criança e Deus tem misericórdia dele, mas de você Deus não vai ter. Não vai ter, não se levante contra profeta. Não fale mal de homens e mulheres de Deus, que estão sendo usados muitas vezes pela misericórdia para te mostrar o caminho, tá? Aí vem o 25, mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão, quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E o Espírito Santo de Deus não toca nele, não mexe nele. Porque, olha, você não vai ter perdão nem nessa vida e nem na próxima, nem que é por vir. Tá por vir. Quer um problema na tua vida, é duvidar, é mexer com o Espírito Santo.
Cuidado com quem você se levanta. Ah, tem um irmãozinho lá falando em línguas. Ah, tem um irmãozinho lá no reteté. Aí você, isso é do diabo. Isso aí não é Deus que está usando. Essa presepada, né? Cuidado que você está mexendo com o Espírito Santo. Deus fala que não tem perdão. Tá? Ó, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Tá? Então ficou esse sorteio. Eu vou fechar a pregação com esse, porque eu achei fortíssimo também. Porque nós sabemos que isso aí é um problema sério de não dar ouvido. E muitas vezes, além de não dar ouvido, não buscar saber de Deus quem é esse instrumento de Deus. E se levanta e fala mal. E você vai criar um problema sério. Muito sério. Tá? Enfim, gente, ó. Deus abençoe. Até semana que vem, se assim Deus permitir. Tá? Feliz ano novo, né? Para quem tem uma vida nova, né? Reconstruída em Cristo, é um verdadeiro adorador. Senão vai continuar a vida velha mesmo.